Welcome all of you to the Values for Life series, episode 55. Om Shanti, sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Valores para a Vida, episódio 55. Vamos permanecer um minuto em silêncio e invocar a presença do Supremo. So welcome all of you to the Values for Life. Então, sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida. Esse episódio especial de Natal, diria eu. E temos a fortuna de ter conosco a irmã Judy Rogers, dos Estados Unidos, de Peace Village. Obrigado por juntar-se conosco, estar conosco. Can you hear some other music as well? No. Vocês estão ouvindo alguma outra música junto? Não? Ok. Right. So, Então, Sister Judy Rogers has a irmã Judy with the Brahma Kumaris está com a Brahma Kumaris há 5 years mais de 25 anos, for the first time. So, mas é a primeira vez que ela vai estar conosco hoje. Muito obrigado por estar aqui Christmas evening nessa tarde de Natal bem movimentada, ainda é um bocado de manhã para quem está no Canadá. lives in the retreat center in the No Canadá e nesse caso aí também em Nova York. joining from. Ela está numa região montanhosa For much of her life, she has really worked on a lot of global projects. e ela trabalhou em muitos projetos globais ao longo da sua vida. Call of the Time O primeiro foi os diálogos e retiros do Diálogos para uma Vida, em 1988. Depois as Vozes de Esperança. 20 years. Foram 20 anos nesse projeto. Initiative which was E outra iniciativa global de funcionamento que iniciou-se part of the team. em 2007. Também escreveu um livro que o título é A História da Imortalidade. Along with Sister Gayatri from US, inspired by Dadi Janki's wisdom E também foi inspirada pela sabedoria de Jadi Janki, greatness. de um livro que está para além da grandeza. About Sister Judy, E vou falar algumas linhas sobre a Sister Judy em forma de poema e depois um poema sobre cooperação. been serving at Então a irmã Judy tem servido em Peace Village her service e o ritmo do seu serviço tem uma grande quilometragem do Supremo. and value Ou seja, para além do Supremo, ela é também uma imagem brilhante e valiosa, com todas as virtudes e poderes no seu grande armazém. people Suas palestras impedem que as pessoas sofram deslizes, assim como ela os inspira a ter uma visão para imaginar. wisdom we Então, por sua sabedoria espiritual, nós prestamos a sua homenagem. E como ela diz, a vida é verdadeiramente gratuita. Não se preocupe com a hipoteca. I would now move on to E agora, prosseguir para o valor de hoje, que é a cooperação. Então, hoje, ela vai nos orientar sobre como construir cooperação, para que possamos ajudar uns aos outros sem qualquer hesitação. Pois a vida com desafios pode ser uma complicação, but she mas ela nos fornece soluções de forma simples. so let's Não olhemos para a vida como uma antecipação pessimista, the vacuum inside mas o vácuo interior cria uma espécie de fome espiritual. for that let's connect to the supreme Então, essa conexão ao Supremo, com muita persuasão, keeps us safe and secure away from vai nos manter seguros e protegidos, longe da invasão de Maya. and with this I would now request Sister Então, a irmã Cláudia, Claudia from Vancouver que é coordenadora do Centro de Vancouver, para dar as boas-vindas para a irmã Judy.
Bom dia a todos. Feliz Natal. E boa tarde ou boa noite. Depende de que se estão, na Europa ou na Índia. E é muito bom ter a Judy para falar sobre cooperação. E vamos ver como é que é tão importante a cooperação na nossa vida. E quanta cooperação nós tomamos do corpo, principalmente eu vejo isso quando nós estamos mais sensíveis ou frágeis. E senão, nós não conseguimos ajudar assim tanto quando temos essas situações. Então é muito valioso para nós saber profundamente e ter a certeza de como aplicar esses valores, e vamos ter isso com a Judy hoje. Então, em nome de todos, um Feliz Natal. Então, esse grande buquê de Natal. Então, essas flores que eu quero oferecer para si. Queremos oferecer para si. Então, boas-vindas de todos nós. Obrigada. Obrigado, irmã Cláudia. E obrigado ao poeta, ao irmão Manoj. Foi extraordinário. Eu acho que você devia colocar isso na sua apresentação. Pediatria, transplantes e também poeta. Devia constar. Obrigado, irmã Cláudia. E antes de a Júlia começar, apenas dar uma instruções que tem a ver com a tradução. Portanto, no Telugu, hoje. Então, a palestra vai ser cerca de 1h15. Depois temos perguntas e respostas. E sinta-se livre para dar as perguntas para mim. Então, olá a todos, onde quer que vocês estejam, a celebrar este Natal. Então, uma noite de Natal muito feliz. Às vezes as datas são mais importantes do Natal. Se você não está a celebrar o Natal, vocês estão a celebrar a noite mais curta do ano. Desculpa, mais longa do ano. Então, nós pensamos nisso muito profundamente. E esse poema que o irmão Manoj falou reflete muito a cooperação, que eu vou mostrar então para vocês o que é que vem na minha mente e no meu coração. E também vou querer saber o que é que passam pelos vossos pensamentos. Então vamos começar com cooperação. É uma lei universal. É uma daquelas leis que sublinha tudo. Então no mundo da natureza, nós vemos que os seres humanos precisam de oxigênio, certo? Nós tomamos oxigênio e colocamos para fora dióxido de carbono. E todo mundo de plantas retém esse dióxido de carbono e colocam oxigênio. Então é o nível básico dessa cooperação. Então, nós vemos muita cooperação no reino animal, certo? Por exemplo, nós vemos esses animais grandes andar pela floresta como o rinoceronte, e temos um pássaro a bicar as costas desse animal, a tirar alguns insetos que lá estão. Então, por exemplo, como as florestas e as árvores, dizemos que estão separadas, ou as pessoas estão a competir com a luz, mas nós vemos que do outro lado também tem raízes que são todas a cooperar. Entre as raízes que estão a carregar nutrientes, a enviar mensagens, se vem um predador ou alguma doença. Então isso é uma cooperação que ocorre debaixo da terra. Então a natureza é uma lei da cooperação, que é uma lei universal. Então nós vemos isso nas culturas, nas famílias, temos pais, eles cooperam, cuidam dos filhos, depois eles ficam mais velhos, e os filhos vão ter mais capacidades. Depois, quando eles
envelhecem, os filhos vão tomar conta deles. Isso acontece em muitas culturas. Estamos a falar aqui de duas culturas, a do homem e a da natureza, quando estão com uma base de cooperação como uma lei natural. Então, quando o corpo, vamos olhar para o corpo. A Cláudia falou do corpo físico. Então, reparar que o corpo físico, imagina, você tem que estar atrasado para apanhar um avião, então o seu corpo coopera. Seu coração, os pulmões, músculos, todos estão a cooperar para que você corra para atingir o propósito. E depois, você coopera outra vez, que é para ele recuperar. Se você escutar assim mesmo uma coisa pequena, como um pequeno corte, o seu corpo envia tudo de cura para esse lugar onde tem essa ferida. O sangue, essas químicas, o corpo. Então, essa cooperação é, na verdade, um princípio universal. Está na cultura, está fora e também está dentro de nós. E agora há algo que viaja com a cooperação. E no início falamos uma coisa, mas eu quero falar outra vez. Não, quero falar uma coisa que é sobre amor. Nós aprendemos sobre cooperação, também aprendemos sobre o amor. Eu não vou falar aqui sobre o amor romântico, que é uma coisa boa. Não estou falando sobre Hollywood, mesmo sendo uma coisa boa, mas aquilo que eu estou a falar é quando nós temos esse amor natural e ilimitado por outro. Então o que vem com isso é um respeito natural. Nós vemos eles diante de nós como dignos de serem respeitados, valiosos. Então, o que vem com amor é a misericórdia. Então, nós temos esse sentimento natural que esse aqui merece a nossa consideração especial e a nossa simpatia. Então, que você tenha sempre amor. Quando há desafios para os outros, nós temos esse tipo natural de simpatia por essa pessoa. Então nós entendemos que a forma como as coisas funcionam hoje, acredito que todos hoje estudam sobre a consciência. Então nós entendemos como essas coisas funcionam. Ela começa com a nossa consciência interior. Então o nosso interior, no nosso estado interior, a base é o amor. Então essa consciência interior é o amor, que é a semente da cooperação que vai estar no final. Então se nós tivermos esse estado de amor na nossa consciência, então a nossa atitude, que seja uma de misericórdia, de respeito, de simpatia, de bondade, de compaixão, certo? Isso flui naturalmente. Nós não temos que trabalhar nisso. A atitude flui até essa consciência. Então essa atitude, quando ela tem esses ingredientes de responsabilidade, de respeito e bondade, o que é que nós vemos no outro? É a beleza do outro. Nós vemos o outro com essa visão do amor. É natural. Nós não temos que trabalhar nisso. Você não tem que dizer, deixa-me amar esse daqui. Não, essa visão flui com a atitude. E se a sua consciência é de amor, a sua atitude é misericordiosa, é bondosa, a sua visão é amorosa. E o que é que vai acontecer quando você abre sua boca? O que acontece quando vocês tomam ações? Vocês naturalmente cooperam com aquela pessoa. Você naturalmente
dá para eles o que é necessário naquele momento. Você nem sequer pensa sobre isso. Você não fica hesitado e diz, em um minuto, eu não conheço essa pessoa. Não, porque o seu estado interior expressa esse amor exterior. Então, quando há esses atos de amor, o que acontece? Quando eu tomo esse ato natural de amor com o outro, quando eu me comporto de uma maneira amorosa, duas coisas. Uma delas é o princípio do karma, que é uma ação, certo? Então eu faço uma coisa amorosa, e isso também vai regressar para mim. Então eu vou ter uma resposta amorosa. Mas a outra coisa é que eu consigo adicionar coisas. Se eu posso olhar alguém que está a deambular de alguma maneira, quer fisicamente, a fazer coisas erradas, e eu posso dar uma mão a eles, eles vão dizer, obrigado por isso, bênçãos, Deus abençoe. Essa é a dinâmica espiritual da cooperação. Agora, o que é que interrompe a cooperação? Eu digo, essa é uma lei natural. Então, por que não apenas amamos e cooperamos com os outros o tempo todo? Por quê? Eu sugiro a vocês que a verdadeira interrupção de ter cooperação é o ego. O ego significa que quando alguém está num estado que tem ego, eles acreditam que eles são mais importantes do que qualquer outra coisa que esteja ao redor deles. Eles acreditam que eles, o eu físico, a personalidade deles, quem quer que eles sejam, é fundamental. Então eles vão ter o pensamento, deixe-me fazer aquilo que funciona para mim. E há uma consciência desse sistema todo de quem eles são. Eu vejo muitos exemplos disso. Vamos regressar para a cooperação na natureza. Isso funciona muito bem, ter humanos a tirar oxigênio e plantas a colocarem oxigênio, a tirar o dióxido de carbono e colocar oxigênio. Mas alguém olha para a floresta e diz, sabem, deixe-me cortar essa floresta por causa da madeira. Então, uma interrupção nessa fluidez da cooperação. Sendo um bocadinho simplista, há boas razões para cortar a madeira às vezes, mas o ponto aqui é que quando nós atuamos com interesses egoístas, então interrompemos o fluxo da cooperação. E de fato, aquele que está na consciência deles em primeiro, eu sou mais importante, eu preciso ser servido primeiro, eu preciso ser aquele que faz as coisas importantes e valiosas. Então, alguém que está nessa consciência, na verdade, nem sequer vê a rede que eles fazem parte. E quando nós temos um amor verdadeiro, nós podemos olhar e ver os fios das conexões entre nós e os outros. Nós podemos ver como uma parte dessa rede de relacionamentos é. Isso também inclui seres humanos, animais, plantas, tudo. Nós vemos que tudo faz parte do mesmo. E quando nós olhamos com essa visão de amor, nós temos a consciência disso. Então, nós agimos com mais respeito. Mas com o ego, nós não vamos ver isso. Então, isso é muito como quebrar esses fios, essas ligações. E nem sequer tenho consciência que estou a
magoar esse sistema ou destruir esse sistema. Então, nem sequer me preocupo com isso, nem tomo conta. E quando isso acontece, a qualquer nível, quando acontece com a natureza, nas comunidades, quando isso acontece nas famílias, quando isso acontece no corpo, cria fraturas, quebras. E as razões para que nós temos muitos ir abaixo, por exemplo, com relação a prisões civis, famílias que se destroem, climáticas, alterações climáticas, tudo isso é abrupto por causa dessa falha de ter essa visão de amor e cooperação. Então nós temos essas... Tudo que está ao nosso redor está partido. E nós nos sentimos tipo desprotegidos, porque essa quebra é muito grande. Portanto, a alteração climática é uma grande quebra. Portanto, as guerras que estão acontecendo a nível civil, famílias uns contra os outros, isso causa muito estresse e, de fato, é uma coisa muito grande. E não há forma de arranjar isso. Então, a tentativa de reparar é apenas esses danos. Mas isso... por que essas coisas depois não funcionam? Ficamos surpreendidos. Porque as expressões exteriores são uma coisa, mas a maquinaria interna não está intacta. Nós podemos escrever um tratado, mas se não tivermos amor e respeito por detrás desse tratado, então esse tratado vai estar vazio. Podemos fazer leis, fazer promessas, mas o sentimento, a determinação espiritual não está lá. Então não vamos ser capazes de curar aquilo que está partido ou rompido. Agora, qual é o remédio? O remédio é o amor, certo? Se a lei natural da cooperação tem a ver com a presença desse amor ilimitado, esse amor espiritual, ou como você queira chamar, a ausência disso cria essa quebra. Então, e o remédio para essa quebra é o amor. Eu tenho a certeza que vão dizer, isso é muito urgente, nós não temos como esperar, então nós temos que começar a amar rapidamente, porque o mundo está a arder. Mas não há outra cura possível sem ser através do amor. Então, o que é que nós estamos a falar sobre o amor? Eu diria desse rompimento de 3 níveis. O amor rompido com relação ao eu, então temos que ter autorrespeito, autoconsideração, autocuidado. Eu sei de muito boas pessoas que não cuidam delas mesmas, elas ficam exaustas a tentar ajudar os outros, mas não cuidam delas mesmas, não ajudam elas mesmas, mesmo com relação à comida, à dormida e coisas básicas. Eles não têm essa tendência para curar do seu bem-estar. Então, cuidar dos outros, da família, da comunidade. E eu quero dizer uma palavra com cuidado e amor pelos outros. Eu vou submeter vocês a um amor muito fácil. Isso significa o quê? Que é fácil amar os bebês, certo? É fácil amar os cãezinhos. Nós não temos problemas em amar coisas gentis e frágeis. Há milhões nos vídeos no YouTube de cães, gatos, elefantes serem amigos com galinhas e coisas assim de gênero. Porque eles estão olhando uns para os outros com esse olhar de amor. Mas é que eles têm um amor magoado.
Porque muitas dessas pessoas que estão embaixo, partidas, rompidas como as comunidades, não são muito amorosas. Eles até podem insultar e gritar e estarem com raiva. Nós podemos amá-los? Ou nós só podemos amar os bonitinhos? Você vê que com o amor, que o amor não tem a ver com a coisa que está lá fora. Não amar aquilo porque se comporta bem, mas se comportar mal, eu não posso amar aquela coisa. Eu vejo muitas pessoas dizerem, eu tenho que tomar conta de mim, eu não posso amar aquela pessoa porque ela é muito causadora de distúrbios, ok? Mas se eu não puder amá-los, onde é que vai surgir a cooperação? Quando? Onde é que está essa cura? Onde é que ela vai surgir? De onde? Então é daí que vem o amor. Porque se nós dissermos que eu só posso amar aquele outro se ele se comportar de uma forma amorosa, então aquilo que eu estou a dizer é que eu não tenho amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro é uma qualidade natural com o eu verdadeiro. Isso tem a ver com o relacionamento com o que está acima. Então, a nossa natureza é ser amorosa. E por isso que nós amamos os bebês tantos. Quando eles têm aqueles olhares que são tão amorosos, nós adoramos eles. Portanto, essa é a natureza do eu verdadeiro, ser amoroso. Não que nós seguremos esse amor quando alguém nos faz mal e damos cooperação quando se portam bem. Não. O amor e cooperação estão inato no eu. É uma lei universal, como eu disse. Está dentro dessa cocriação. Então, nós deveríamos, uma palavra de amor equilibrada, naturalmente, faz que sejamos capazes de amar o outro. Eu me recordo de uma festa de aniversário de uma amiga minha, a Dadi Janke. Na altura ela tinha 90. Foi uma grande marca, um marco em Oxford, e provavelmente estavam lá 200 pessoas na mesa a celebrar o seu aniversário, e as pessoas estavam fazendo as perguntas. E ela disse algo como, eu já disse, alguém disse, e sobre os terroristas que fizeram o atentado dos 11 de setembro, é suposto amá-los e esquecer o que eles fizeram? E ela respondeu, você tem que amá-las tanto e completamente, que nem sequer você se lembra daquilo que aconteceu. Agora, eu posso dizer que ela é um bocadinho de santo. Isso é uma prática para chegar a esse ponto. Mas é isso sobre o que estamos a falar. Que a cura desse rompimento com o mundo, desse mundo rompido, é o amor, é o amar a si mesmo. Amar os outros e dar toda a consideração que eles merecem. E amar aquele que está lá acima, a fonte, o Criador. Porque quando nós estamos abertos a isso, essa corrente de amor, com a fonte, vamos falar sobre um minuto sobre isso. Quando nós dizemos a fonte amorosa, o Supremo, aquele que está acima, ele precisa do nosso amor verdadeiro? Nem por isso. Porque ele é a fonte de amor. Ele é uma fonte, mas quando eu crio uma conexão amorosa com esse único, eu abro um canal. É como se eu abrisse um canal entre nós e esse amor flui. E não apenas esse amor, mas cooperação. Então, o que é cooperação? Como é que ela se parece entre os indivíduos e o Criador? Então, com cooperação,
nós recebemos tudo aquilo que está a faltar. Talvez falte um bocado de paciência. Ou talvez falta-me um bocado de coragem. Ou talvez falta-me a capacidade de perdoar. Então, quando eu abro esse canal entre o eu verdadeiro e aquele que está acima, eu recebo desse único tudo aquilo que que está em falta. E eu nem tenho que pedir por isso. Eu não tenho que pedir, sabe? Eu estou com pouca paciência. Você não se importa de enviar um bocado de paciência? Você pode fazer isso, mas você não tem de fazer isso, porque a corrente entre o eu verdadeiro e o Criador é uma corrente de luz, de consciência e vibração. Então, as palavras podem fazer diferença. É a presença espiritual, são as vibrações. E nada vai faltar. Porque quando falta, há um bocado de fraqueza em mim, um bocado de trevas em mim, ou de escuridão. E eu acordo então dessa maneira. Então, esse é o remédio para tudo. Amor e cooperação. Amar o eu. E então, o amor com o Supremo. E agora quero falar sobre um outro aspecto da cooperação, que é um bocadinho misterioso. Nós falamos sobre amor e cooperação, mas eu gostava de falar sobre cooperação e humildade. Então, assim como o irmão Manoj disse, que em 2007 eu escrevi um livro com a minha amiga Gayatri. Foi na altura do nascimento, o aniversário, perdão, dos 90 anos da Daddy Yankee, como eu disse há bocadinho. Então, em honra, nós queremos escrever um livro para si. E ela pensou por um momento e disse, eu não preciso de um livro, obrigado. Nós voltamos, falamos, depois voltamos a ter com ela e disse, ok, nós queremos escrever um livro sobre uma coisa que você se preocupa muito, que é o serviço, sobre aqueles que servem. Ela disse, tudo bem. Então, escrevemos um livro sobre altruísmo. Então, esses momentos de serviço, alguém que espontaneamente dá a si mesma. E o livro foi chamado de Algo que está para além da grandeza. Conversas com um homem da ciência com uma mulher de Deus. O homem da ciência era um famoso biólogo da América Latina, Humberto Maturana, e a mulher de Deus era Daddy Yankee. E o que nós fizemos foi olhar para as histórias de quando as pessoas fazem e têm acesso a esse amor e cooperação. Tem esse extraordinário eixo. E quando tive a estudar, eu disse assim, o que é que está a acontecer diante desse tipo de personalidade? Então, vou falar um bocadinho sobre humildade daqui a nada. Então, uma das histórias era sobre vou contar uma história do Rimo, a história de trabalhava em Nova York nas companhias de ferro, ou seja, tipo da linha de comboio, de trem, e tinha uma criança com 2 anos. E próximo dele, na plataforma, estava um jovem homem que tinha
E ele caiu para a plataforma, para o meio dos trilhos. E esse senhor colocou a criança numa mão de um estranho, pulou para a linha de comboio para pegar esse homem que estava e colocou ele na plataforma. E quando ele estava fazendo isso, ele viu as luzes vermelhas de que estavam a vir um comboio, um trem. Então, ele empurrou o homem para baixo e disse para ele, não se mexa. O engenheiro os viu, tentou travar, mas foi tarde demais. E o comboio passou sobre eles. E as pessoas na plataforma estavam a gritar. E finalmente o trem passou, o comboio passou. E o homem disse, eu estou bem, estão bem. E também digam que o outro está bem. E todos aplaudiram e gritaram, você é um herói. Então ele saiu do comboio com aquele jovem, foi para a plataforma, todos choravam. E ele disse, não, eu não fiz nada. Qualquer um podia ter feito isso. Mas ninguém fez. Eu vou contar outra história. Isso aconteceu 1 ano atrás. Eu não sei quantos se lembrarão disso, mas houve um momento que um avião estava a decolar em Washington, D.C., com um tempo muito mau. E ele começou, e conforme começou a subir, ele bateu numa espécie de uma ponte e começou a cair. Acho que foi no rio. Então houve um número de pessoas que viram isso acontecer, porque foi mesmo em Washington, D.C., uma parte popular da cidade, e muitas pessoas saíram a correr. Não percebi onde é que foi. Ah, foi no rio mesmo. E eles começaram a pular no rio, tentar abrir a porta do avião, tirar as pessoas do avião. Veio um helicóptero a tirar as pessoas. Um homem ficou a pôr as pessoas no helicóptero. Isso foi durante muito tempo. E finalmente as pessoas estão dizendo, agora você tem que vir. Você tem que entrar para o aeroporto. E ele disse que não. E ele continuava a pôr as pessoas a subir no helicóptero. E depois ele morreu afogado no rio. Então, a Times Magazine, a revista Times, entrevistou as pessoas. Portanto, muitos disseram, eu não fiz nada. Uau, quem fez foi o helicóptero, o piloto do helicóptero, qualquer um teria feito isso. Havia alguém que tinha que fazer algo, mas eu, na verdade, não fiz nada. Então, depois que nós vemos essas histórias, nós vamos para a Índia e falamos com a Dadi. E dissemos, Dadi, por que essas pessoas dizem que não fizeram nada? Quando claramente eles fizeram tudo. A fotografia deles, a testemunha, claramente eles fizeram essas coisas. E por que eles dizem que eles não fizeram nada? E a Dadi disse, isto é a forma como Deus atua no mundo. Se não há ninguém para ir, então Deus vai usar um instrumento, vai encontrar um instrumento e vai trabalhar através desse instrumento para fazer algo acontecer. Então, é claro que eles fizeram a ação, mas eles não geraram a ação. A inspiração, o poder da ação veio do único. E em algum nível, eles sabiam isso. Isso é humildade, certo? Então, quando você pensa na cooperação, através da cooperação,
vem através de muita humildade. Porque em algum nível você vai realizar que eu não verdadeiramente sou aquilo que fez todas essas coisas. Eu cooperei. Eu forneci o corpo, eu reagi o mais rápido possível, mas não foi apenas eu. Essa qualidade da humildade. E de fato, quando nós olhamos para essas histórias sobre nesse livro do altruísmo, nós vemos que ela há um padrão, que era ver com a visão do amor, atuar do coração, a partir do coração. Eles não pensaram muito, não tem a ver com pensar e planear. Uma cooperação verdadeira, um verdadeiro altruísmo, o pensar não está na lista das coisas importantes. Veja com amor, atue a partir do coração e acontece um bocadinho de magia ao redor desse lugar certo, na hora certa. Então, quando nós pensamos na cooperação, nós temos que entender que é uma lei natural, que é uma lei universal. Há uma lei universal. Temos que entender que não há uma cooperação verdadeira sem um amor verdadeiro. E nós vemos que a humildade é uma evidência de uma qualidade da cooperação espiritual. Então, essa parte visível da cooperação que estamos a falar, na natureza, no corpo, nas comunidades, mas o que verdadeiramente interessa é essa maquinaria espiritual que é única, que essa presença dessas virtudes inatas que nós vamos usar aqui nessa série para a vida, que conduzem tudo que acontece da forma exterior. Parece que, sim, que é um grande homem corajoso que pulou para a plataforma, um homem, mas vemos esse ato de irmandade, como as pessoas que também saltaram no rio, mergulharam no rio em algum nível, mas na verdade, dentro, verdadeiramente foi essa compaixão, essa misericórdia, essa simpatia que surge com amor. Então, eu quero parar por aqui e apenas verificar convosco. Eu quero. Se a pergunta, se vocês acham que foi muito louca, e os pensamentos sobre este negócio da cooperação. Então, muito obrigado. Está ótimo. Podemos ir para as perguntas e respostas. Também queria meditarmos juntos, mas gostaria de escutar as perguntas. Ok. Você falou muito sobre o amor verdadeiro, que a cooperação só pode surgir com o amor. Esses são os ensinamentos espirituais da Brahma Kumaris, que você só pode dar cooperação a alguém que você ama. Então, alguém está a perguntar, eu coopero com todos no meu local de trabalho? Porque provavelmente eu tenho esse sentimento de amor por todos, mas eu nunca recebo nenhuma cooperação. Então, o que fazer? Essa é uma pergunta muito boa. Então, um aspecto do amor verdadeiro, primeiro fazer uma distinção aqui entre amor nos relacionamentos e nos relacionamentos de amor com apego. Então, uma pequena diferença. São dois tipos de relacionamentos. Os relacionamentos de amor, eles funcionam livremente porque
Nós não temos nenhuma expectativa, apenas dar. Nós apenas estamos a doar amor, apenas a dar. O homem que soltou no rio, ele não estava à espera que as pessoas enviassem flores ou cheques ou coisas assim. Portanto, ele fez o coração, não estava à espera de nada em retorno. E quando nós temos um bocadinho de apego, às vezes pode ser uma coisa muito pouquinho. Então, um pequeno distúrbio nesse campo do amor. Então, o apego, um bocadinho de tristeza também. Às vezes, muita tristeza. Depende do apego a quem? Alguém da família, alguém que você conhece bem, pode haver muito apego. Se não é uma quantidade pequena, mas é uma boa pergunta. E se eu dou? E se ninguém diz sequer obrigado? E se eles não me derem nada de volta? E se eles nem sequer apreciarem o que eu estou a fazer com eles? Então, o remédio para esse sentimento é remover qualquer expectativa ou esperança que nós temos. É um bocado duro isso? É forte? Mas na verdade, se nós damos porque... Você pergunta a qualquer um, você quer receber, prefere dar ou receber prendas de Natal? A maior parte das pessoas, 9 em cada 10, eu prefiro dá-las. Eu adoro quando eles abrem as prendas, eu fico muito contente. Então, dar é apenas alegria. E esse é um aspecto do amor, certo? Dar, exatamente, é o que todos querem. Então, esse é um aspecto do amor. Agora, se nós sentimos, eu estou a ficar cansada de dar e dar, então, nós temos que replanear, nós temos que nos preencher de amor. Que nós fazemos isso ao conectar-se com o Criador, com a fonte. E essa fonte, o Criador é uma fonte de amor sem fim. Então nós conectamos com o único, então flui tudo aquilo que nós precisamos e não fica a faltar nada, porque eu me sinto cansado de dar e dar e dar. Por quê? Porque nós somos preenchidos desse amor. Então, nós não damos nada demais, porque nós estamos completos, estamos plenos. Então, nós cooperamos porque nós estamos plenos dentro de nós, que queremos partilhar com os outros. E se eu tento cooperar com os outros, mas eu estou cansado, estou um bocado embaixo, não sinto amado nem por mim mesmo, ou não me valorizo, então vou ficar exausto nesse processo da cooperação. Então, é minha obrigação manter-me sempre pleno, ou muito pleno, para que eu possa dar, porque eu estou completo, preenchido. O mundo agora está muito cansado. Não tem nada para nos dar. O ar está poluído, os oceanos estão cheios de plásticos, o solo está sem energia, perdendo energia, e as plantas estão com falta de coisas, vamos dizer assim. Então, aqueles que estão nesse caminho espiritual, aqueles que estudam a meditação, o que estão a tentar fazer é como replanear espiritualmente para que nós possamos dar, para que nós possamos cooperar, para que nós possamos doar. Então, o autocuidado é necessário para nós sermos capazes de dar a qualquer um. Porque se você estiver sem energia com as suas pessoas no trabalho, você está... Ok, você tem que se introvertir, ficar calmo, conectar-se com a fonte, conectar a fonte com esse amor, sentir essa corrente, a preencher assim.
essa corrente de amor, essa corrente de paz, essa corrente de alegria, de bondade, compaixão, misericórdia, simpatia, todas elas a fluir, então você fica tão preenchido que você começa a dar e você não precisa de nada em retorno. Isso faz sentido? That's wonderful. It's a beautiful answer. Foi uma bela resposta. What you said resonates with one of the Você diz soar, por exemplo, com relação ao Nelson Mandela. É uma frase around you. que sente cooperação com os outros ao seu redor, você tem que sentir que eles são muito importantes. Isso é ser genuíno e humilde. Você quer explorar um bocadinho de ser genuíno a nível da cooperação e da humildade? É isso do Mandela. É uma grande história dos nossos tempos. E nós escrevemos quando pensamos. Nós tivemos os mesmos nomes. E nós sabemos quem eles são. Martin Luther King, Mahatma Gandhi e Nelson Mandela. E às vezes eles também mencionaram Madre Teresa. O que Mandela fez foi tão extraordinário em termos de cooperação, foi que ele tinha um respeito profundo e natural por todos. Ele insistiu. Aí eu não percebi, acho que é o guarda da cela dele foi convidado para a inauguração da casa dele. Portanto, é ser capaz de ver através do coração das pessoas. E essas negociações no final foi claro. Ele era um líder desse Congresso Nacional Africano. E o presidente da África do Sul estava a negociar com ele. E Mandela estava numa zona, inicialmente estava numa cela, com roupa de prisioneiro, e o guarda foi levá-lo com esse presidente para a negociação. Isso aconteceu algumas vezes. O presidente disse para o guarda que tomava conta dele, disse, olha, vá comprar roupas, que eu não vou estar a negociar com alguém que está com uma roupa de prisioneiro. Então, tudo bem, eles foram comprar a roupa e depois o guarda trazia eles, continuaram as negociações. E o presidente disse, sabe, colocar ele num sítio próximo de mim, que eu não precisasse me deslocar tanto. Então, passo a passo, com o Mandela nessa completa humildade, fez com que o próprio presidente fosse elevando ele, cooperando com ele, elevando ele. Então, com o tempo, até para transferência de poder, Mandela já tinha essa visão de liderança, mas ele nunca insistiu. Ele nunca disse, eu preciso de roupas melhores, eu preciso disso ou aquilo. Era só a sua grandeza da humildade. E quando o presidente foi vê-lo, depois ele está no seu escritório, assim que o presidente chegou, Mandela levantou-se da mesa e foi colocar chá, servir chá para o presidente. Então, essa foi a humildade. E essa é a magia, essa foi a magia. Então, quando nós... É realmente o oposto do ego. Quando eu mostro humildade, eu vejo toda essa rede de relacionamentos espirituais e isso vai fazer então com que as coisas realmente aconteçam. Madre Teresa, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Mandela, extraordinário. Então, essa pergunta tem a ver com a cooperação e ego. O meu patrão é muito egoísta, mas também coopera muito comigo. Então, como é que podemos ver esse ego que interrompe a cooperação? Sim, o ego é como qualquer coisa, é um espectro do ego.
E um ponto é, ok, eu sou uma pessoa muito importante, meu título é muito grande, meu salário é grande, mas as pessoas são boas. E as minhas pessoas são boas. Então, o outro ponto é, eu sou tão importante que ninguém interessa. Portanto, está falando em dois extremos. E parece que esse seu patrão está nesse extremo, onde ele é cooperativo. Há um ego de superioridade, também o da inferioridade, e o ego às vezes é complicado. Eu não quero distrair com relação a isso, porque houve outras sessões sobre o ego, mas o ego tem a ver com o eu que é construído. Suposto ser o verdadeiro. Eu sou o patrão, eu sou a autoridade, eu sou o importante que está aqui, ou seja, é parte disso. Mas alguém pode ter a consciência disso e mesmo assim ter um bom coração. E o ego, de vez em quando, vai se meter no meio disso. Então, eu realizo que uma pessoa, posso dizer, espera um bocadinho, eu faço parte desse mundo extraordinário e ter as minhas coisas assim como uma cesta de piquenique. Eu vou levando as minhas coisas para a minha festa. Eu não sei se esclareci isso ou não, mas sim, absolutamente. E a próxima pergunta é um bocadinho grande, mas tentar resumi-la. A irmã está a dizer que precisamos da ajuda e cooperação entre todos, mas às vezes recebemos e pedimos cooperação e isso faz me sentir pesada e eu sinto-me fraca. E eu sinto que tenho que pedir ajuda. Essa é uma pergunta muito boa. Como é que eu entendo que eu não devia me sentir assim? Como resolver isso? É uma pergunta muito boa, muito profunda. Cooperação, na sua forma pura, é naturalmente dar. Você pode até pedir alguém que coopere consigo. Mas a cooperação verdadeira é dar livremente. Então, quando você diz que você se sente fraca, que você precisa de ajuda, a primeira coisa que eu sugeria é tenha certeza de que você está plena. Porque o sentimento de fraqueza diz que o eu verdadeiro, estou um bocado vazio. E é por isso que eu sinto que eu não sou talvez muito digna, não sou capaz de fazer isso comigo, tenho que pedir para os outros, então tem que fortalecer, por assim dizer. Uma lei universal é a cooperação, e outra que eu disse anteriormente é o karma, certo? Uma lei universal. Então, quando nós estamos plenos, vamos dizer, você medita todos os dias, tem uma meditação forte. Toda manhã você senta-se, vai para o eu verdadeiro, você conecta, você fortalece a sua capacidade de paz, alegria, amor, compaixão. E nesse lugar, você naturalmente está a dar. Mesmo que você tenha limitações físicas, mesmo que você não consiga mover uma montanha por si mesmo, você continua a doar àqueles que estão ao seu redor, porque você está tão preenchida. Isso magnetiza a cooperação, a nossa resposta. Isso é uma coisa. Mas a outra coisa é, não deixe que o sentimento de fraqueza surja. Você faz prática espiritual, número 1. Número 2, quando esse sentimento surge, eu detesto pedir ajuda. Diga a si mesmo. Alguns podem ter um bom karma e ter a oportunidade de cooperar comigo. Olha, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu não consigo fazer tudo. E gostaria do apoio de alguém. Mas não tenha tristeza, porque o tomar a tristeza é algo que você está a fazer, não é eles que estão a fazer. Você sabe aquilo que eu estou a dizer. Você sabe de onde é que vem a tristeza. Primeiro, fortalecer com a sua prática e não deixar que nenhum sentimento de tristeza e fraqueza surjam. É extraordinário, isso faz me lembrar já de Daddy Yankee.
nos ensinamentos espirituais, nós dizemos, não dê tristeza, mas nós apanhamos muita tristeza das pessoas, o que nós não fazemos. Esse é o problema das boas pessoas. Eles têm o coração aberto, são abertos. E quando se diz algo que magoa, eles recebem muita tristeza. Então nós temos que realizar que nós estamos a participar nisso. Nós estamos a permitir que a tristeza entre. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que manter o nosso coração muito limpo. A Dade Jean, que costumava dizer muito sobre isso, que é a importância de ter um coração limpo. Isso significa o quê? Eu não vou tomar nenhuma tristeza, eu não vou me sentir pesado, eu não vou me sentir com medo, eu não vou me sentir ansioso. O meu coração está pleno de amor e eu estou a doar isso. Então nós temos que olhar para o nosso próprio coração. Isso tem a ver com o nosso amor próprio, com autocooperação. E uma outra situação desafiadora, principalmente na Índia, eu acho que isso é de uma irmã indiana, da Índia, porque na Índia há muito isso da cultura da família, entre as noras e sogras, assim, eu coopero com a minha sogra muito, mas duas emoções costumam vir em direção a mim, que é competição e crítica. Eu preparo algo e meu marido está sempre a comparar. E ela faz melhor do que eu. Eu não gosto disso. E ela pega essa oportunidade para criticar. Vê, eu disse para você que não devia fazer isso, eu devia fazer aquilo. Então, eu coopero com as coisas. Mas depois há essa energia de competir e crítica. Então, como responder a isso? Ok. Deixe-me primeiro de tudo dizer que eu não quero presumir que eu entendo a cultura indiana, mas eu conheço muito disso das sogras e noras e coisas assim dentro. Portanto, eu quero regressar a algo que eu disse antes, porque verdadeiramente eu posso dizer que há um bocado de dor nisso, certo? Então, uma coisa é que a Dade Duck disse para mim, eu tomei muito benefício com ela, faz parte da minha fortuna. Então, uma vez na Índia, ela estava a falar diante de muitas pessoas com um homem da Inglaterra, das câmaras dos deputados, e estava a dizer da minha família que não me apoia, e ela estava a dar-lhe uma espécie de um curso de como limpar o coração. E ela disse para ele, Andrew, tudo começa com o coração. O coração toma tristeza, assim como alegria e amor, e segura toda essa tristeza e alegria e amor. E ela disse que se você vai lidar com essas escravidões que você tem com a sua família, você vai ter que ter um coração limpo dessas coisas que estão a acontecer, essas tristezas. Você tem que limpar isso do seu coração. Agora, eu penso que um caso como você está a falar com relação à sua sogra, ela comporta-se mal? Sim. Ela está a comportar-se mal. E ela está a ser amorosa e generosa? Sim. Mas não. E você tem que viver com isso. Então, apenas aquele que pode mudar é você. Você não pode, o seu marido tem a mãe, pobre homem, tem a mãe e a mulher a cozinhar. Você não pode mudar ela, você pode mudar apenas a si. É daí onde vem os poderes espirituais. Você olha para o seu coração. Nós fizemos isso junto, levou 6 horas aqui no Peace Village. Nós podíamos fazer isso aqui pessoalmente, mas eu vou falar disso num segundo.
em alguns segundos, você olha para o seu coração, olhe para ele. E você vai ver que a tristeza, essa competição e criticismo que você recebe da sua sogra. Agora, uma forma de olhar para isso, é claro que ela me trata mal, mas a outra forma de olhar é que eu sou uma alma amorosa e cooperativa e me tornei um mestre espiritual. Talvez um bocadinho desse objetivo aqui, que tem, ou seja, todos que estão nesse caminho têm algo na sua mestria. Ou seja, não são todas as situações que não são possíveis ou que os tornam tristes. Portanto, a espiritualidade, a mestria espiritual é desenvolver especialidades interiormente, que não importa o qual se comporta a minha sogra, eu vou sempre desejar bons votos. Então, o que você tem de fazer? Você pode dizer, isso não é razoável e você tem razão, mas o que você precisa fazer é desenvolver tal amor no seu coração que o que quer que ela diga é como se fosse as coisas que ficam por detrás da porta. Você tira todo o seu coração de todas essas histórias antigas, de tudo aquilo fez, e não deixe que esses filmes toquem na sua mente. Eu vou contar uma história pequena. Eu estava a dar uma palestra nas Caraíbas, de como uma conversa como estamos a falar agora, de fazer algo. Mas claro, havia mais tempo juntos. Mas essa mulher, ela disse, podemos falar? Eu disse, sim. Então ela disse, o que você não sabe é que minha sogra me trata tão mal. E eu disse, verdade? E assim, ela não diz nada para sua própria filha, dá tudo. Para mim não dá nada. Ela não me leva a lado nenhum. Ela não me apresenta a ninguém quando temos convidados. Portanto, isso é uma coisa horrível. E eu disse para ela, eu sinto muito sobre isso. E acho que ela disse que a sogra tem morrido há 30 anos. Porque nós carregamos essa tristeza. Nós carregamos essa tristeza no nosso coração. Eu não percebi se isso é 30 anos que aconteceu. Mas nós temos que ficar um mestre espiritual e ser capaz de dar amor para essa pessoa. E isso é vitória. Eu não percebi bem, mas acho que ela disse que isso aconteceu durante 35 anos. Eu gostei muito da sua pergunta. E antes de ter mais perguntas, mais duas perguntas, que são parecidas. Que a consciência de ser um instrumento. Como eu desenvolvo essa consciência de ser um instrumento? E outra relacionada com isso. E Deus precisa mesmo da nossa cooperação. Isso é um pensamento bonito de cooperar com Deus. Ok. Consciência de instrumento. É sobre ter uma certa consciência. Uma é que se eu não estiver nesse percurso espiritual, se eu não tiver um despertar espiritual, então eu sinto que eu estou a fazer tudo sozinha, certo? Então, é aquilo que nós dizemos, ele está a fazer, o homem vai dizer que esses homens são os heróis, eles mergulharam na água e tudo. Mas quando nós temos essa consciência espiritual, mesmo que seja a curto prazo, nós vemos que há uma energia maior, uma maior energia espiritual, uma maior energia espiritual, vibração, uma dinâmica a acontecer. E nós temos a evidência das coisas que acontecem nessa dinâmica. Então, quando eu conecto-me a esses três tipos de amor que eu já disse antes,
amor pelo eu, amor pelos outros, mesmo se eles se portem mal, mesmo que sejam completamente inamáveis, e esse amor pelo Criador, pela força, pela fonte. E quando nós temos amor pela fonte, nós abrimos um canal e você recebe tudo aquilo que você precisa. Então, quanto mais você pratica isso, mais você vai realizar que, na verdade, você é um instrumento. Mimit, certo? Você é um instrumento de algo maior que está a acontecer. E quanto mais você se rende à sua consciência para o bem, para ter lugar nesse mundo, então deixe-me fazer a minha mente disponível, o meu corpo disponível, deixar a minha riqueza disponível para essa tarefa mais elevada de curar o mundo. Então agora essa é a consciência de instrumento. Então, você realmente ser um instrumento, ter essa consciência de instrumento, você tem que ver-se como ser humano. O humano, a parte humana nós sabemos, mas a parte do ser, essa presença espiritual, onde tem essa fonte, ligada com a fonte, então essa maquinaria espiritual começa a funcionar. Então essa consciência que você agarra e segura. E quanto mais você desenvolve isso, maior você vai recebendo. E você nem vai ocorrer que é você que está a fazer. Você sabe que está a ocorrer de uma forma que está para além de si. E a segunda, qual é? A segunda, cooperar com Deus. Deus precisa da minha ajuda. A Dadi costumava dizer isso muito. Vai ser feito de alguma forma. Se não for você, vai aparecer alguém. A vontade de Deus é ter a ajuda desse corpo, é verdadeira. Portanto, o corpo é matéria. Se você estiver preparado, se você estiver na consciência de instrumento, Deus vai usar a sua ajuda. E a beleza disso é que você vai ter um retorno kármico disso. E vai receber bênçãos. Todos vão abençoar assim, como se você fosse um herói. Você vai dizer, Deus é o herói. Então são toneladas de bênçãos. E você vai receber essas bênçãos quando você coopera com Deus dessa maneira. Ele precisa dessa sua ajuda e vai tomar a ajuda se você estiver disponível. E a sua ajuda, essa é as bênçãos que você vai receber. Alguém estava a perguntar como é que é a bênçãos. Portanto, Deus vai dar muitas bênçãos. A última pergunta. É paradoxo manter cooperar. A cooperação interrompe o meu autoprogresso porque eu não penso no meu interesse e estou a receber tudo dos outros. Algum tipo, algo que eu tenho que fazer para o meu empenho. Como é que é a essência? Não estou focado nos meus próprios, no meu autoprogresso. Bem, eu diria que Dade disse isso, que não sou eu a dizer, que nas aulas também se diz, quando eu sirvo o eu naturalmente sirvo os outros. Então, focar no autoprogresso. Eu não sei o que você faz para focar no seu autoprogresso. Mas normalmente aquilo que nós dizemos, ok, deixe-me tornar introvertido, deixe-me ficar introvertido. Vamos fazer isso juntos, ok? Sente-se confortavelmente, não fiquem deitados, eu consigo ver. Eu penso que vocês estejam sentados e que há um chão. Coloque as costas direitas, o seu pescoço também. E agora,
apenas palavras que estão a rodear pela sua mente, porque então vamos tirar, deixar essas flutuarem. Nós não precisamos mais dessas palavras agora. E também não precisamos de pensar. Vocês não precisam pensar. Então, diga para a sua mente ficar calma. Vire-se, vire seu rosto para dentro. Volte-se para dentro. Para o seu mundo interior de sentimentos, pensamentos. Pare com todas essas coisas, dos pensamentos, isso tudo. Vire a sua atenção para dentro. E tenha na sua mente para ela ficar calma. Apenas recorde-se para ficar tranquilo. E quando você faz isso, os seus pensamentos se abrandam. E você diz a sua mente para ficar estável. Ficar consciente da respiração. Respire e tenha. E deixe que a sua mente fique completamente silenciosa. E fique consciente do eu. Dessa presença eterna, presente por detrás dos olhos. Mantenha os olhos abertos. Essa é a presença que utiliza os olhos, que olham através dos olhos. E você está na presença e escutar pelos ouvidos. Esse corpo é um instrumento para o bem que você faz, não é para si. Então você torna a sua atenção para cima. Vira com os pensamentos puros de que você quer conectar-se com a fonte da vida e de amor. E não precisa nenhum tempo que isso aconteça, isso é instantâneo. Você é o eu verdadeiro, conectado com a fonte da vida e de amor. Esse é o relacionamento mais antigo. E sempre que você conecta-se com esse único, você sente esse amor. Você se sente com coragem. Bondoso. E você normalmente tem essa consciência da coragem. Está conectado naturalmente a cooperar com essas qualidades em cada ação. Então, essa ligação com o divino. E agora, pense numa alma no mundo que precisa do seu apoio nesse momento, apenas uma. E segure esse poder de pleno amor e cooperação. E permita que essa vibração mova-se instantaneamente para essa alma, através de si, para essa pessoa. E quando nós fazemos isso, eu sirvo a mim e sirvo aos outros. Om Shanti. Muito obrigado por essa bonita experiência. Então, propor os votos de agradecimento da irmã Cláudia.
Foi tão grandioso, Judy. Foi pontos muito profundos que nós podemos ver e ver especialmente o quão importante é o amor na cooperação. E nós recebemos muito desse hoje. Eu tenho a certeza que os que estão escutando agora, que vão escutar depois, apreciarão muito. E é muito essencial para nós, no meio dessas crises, que essa falta de sermos esse instrumento que mostra esse amor de Deus para muitos. E nós temos que regressar a essa fonte, que é como nós costumamos dizer, estar com o Pai e receber dele. Portanto, foi muito inspirador tudo aquilo que disse e obrigado por ter estado conosco. Eu também. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Manoj Bhai. Obrigado a todos. Antes de você ir, mais uns minutinhos. Agradecer, irmão Cláudio. Obrigado. Eu pedi para Cicerano dar a programação e depois a seguir tirar a fotografia. Então, os anúncios. E no final, se também quiser dar um driste durante alguns minutos, ok? Então, quem quiser tirar uma fotografia com a irmã Judy, abram as suas câmeras para tirar a fotografia. Mais alguns segundos, mais alguém? Muito rapidamente também, fazer os anúncios de que todos sabem, essa é a nossa jornada. Temos um workshop sobre cooperação daqui a uma semana, como nós sempre fazemos a seguir as palestras. Então vamos ter os exercícios experienciais. E é como a Sister Judy disse, temos que passar por tudo isso. Então temos esses exercícios e vamos ter conosco o irmão Neville, que vai estar na Global Corporation House, no Reino Unido, a dar mais insights sobre como trabalhar na cooperação e meditação. Isso vai ser no próximo sábado. Desculpa, vai ser no domingo, perdão. No domingo, dia 1º, às 2 da tarde. É um bocadinho mais cedo para eles. Portanto, começar esse ano, por favor, anotem. E depois o próximo episódio sobre solitude, com a Sister Jayanti, episódio 56, no sábado, dia 7, e vai ser às 3 da tarde. Ok, eu já disse os horários, eu quero estar dizendo agora. E vocês também podem ter essas informações no website lihasa.in ou vancouver.brahmakumaris.ca. E no YouTube também estão os... Onde podem encontrar? Então, obrigado a todos. Desculpa.
is my is my heart. So thank you so much once again, Sister Judy. Obrigado. Thank you, everyone. Merry Obrigado a todos. Feliz Natal. Que Baba. Om Shanti. Om Shanti.